minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu, na verdade, senhor presidente, pretendia vir aqui para que a gente pudesse fazer um balanço desses 3 anos, mas eu acredito que há algumas situações que chamam mais a atenção e o debate do que quaisquer outras. E, obviamente, que uma delas me chama muito a atenção, acontecida no dia de hoje, quando Jair Bolsonaro, que está preso por atentar contra o Estado Democrático de Direito, planejar o golpe de Estado, condenado a 27 anos, o homem que caía da cama, que tem soluço, que todo dia diz que precisa de médico para cima e para baixo, agora resolveu que quer receber na prisão um emissário do governo de Donald Trump. E aí eu me pergunto, senhor presidente, o que um ex-presidente que está preso, um ex-presidente que reclamou de tudo a vida inteira, que diz que controlava a Polícia Federal para que ela não ferrasse, não foi esse o termo usado, a família dele, que demitiria ministro se fosse necessário, como aliás fez com o Sérgio Moro, o que esse senhor pretende recebendo agora um assessor de Donald Trump num período em que nós sabemos o que acontece com o governo americano? Eu acredito que é interessante porque esse ex-presidente presidiário agora, que beijou a bandeira americana, que bateu continência para Trump, Bolsonaro sempre gostou muito, aliás, a família gosta inclusive de fritar hambúrgueres, diz que por isso poderia ser até, talvez pudesse ser até embaixador nos Estados Unidos, tal é o conceito que tem. Este mesmo senhor, durante o seu governo, falou que jamais aceitaria qualquer ordem emitida por Alexandre de Moraes. E agora está lá, parece um gatinho, antes era tigrão, agora virou tchutchuca. Está lá pedindo para Alexandre de Moraes deixar que ele receba um assessor do presidente Donald Trump. E eu acho engraçado porque essas coisas parece que a extrema-direita esquece. A mesma extrema-direita que fala hoje sobre a CPI, fala sobre o Banco Master, fala sobre tudo, esquece, inclusive, que a CPI, aliás, como eu já falei outras vezes, senhor presidente, a CPI do INSS começou com uma grande expectativa, hoje virou a CPI do fim do mundo. Porque para onde vai a CPI? Qual vai ser o seu relatório? Os convidados não vêm. Os que são determinados para vir, muitas vezes vêm aqui e não falam nada. Aqueles que poderiam falar, vêm já com uma determinação do próprio Supremo que não precisariam dizer nada. Fazem atrapalhadas e aprovam quebra de sigilo de 80 pessoas de uma vez só. Aí, claro, vira o foco para o Lulinha, vira o foco para alguém do governo, vira o foco agora para o Banco Master, que parece que o Banco Master é o objetivo da CPI do INSS, lembrando que a roubalheira do INSS começa justamente no governo deste que diz que não cumpriria nenhuma ordem de Alexandre de Moraes, não cumpriria nenhuma ordem do Supremo, mas que agora está lá, como eu falei, mendigando, pedindo pelo amor de Deus para que deixem que pelo menos ele possa receber o emissário de Donald Trump, pedindo para ir para casa porque ele não está bem de saúde. Quando ele andava de jet ski para cima e para baixo, estava ótimo. Agora ficou preso 3 meses, adquiriu todas as enfermidades possíveis do mundo. Esse é Jair Bolsonaro. Esse é o homem que bate em tanta palma para ele. E, aliás, senhor presidente, quando nós falamos de Banco Master, é bom lembrar que tanto o INSS quanto o Banco Master começaram as suas falcatruas no governo de quem? No governo de Jair Bolsonaro, que controlava a Polícia Federal, que não investigava absolutamente nada. Uma Polícia Federal que servia, de fato, a uma família. E aí me chama a atenção, senhor presidente, porque a CPI, afinal de contas, convocou um monte de gente, mas não convoca Zétel. Não quer nem ouvir falar no homem da Lagoinha, no cunhado de Vocaro. Não quer nem ouvir falar sobre quem usou os seus aviões do tal do Daniel Vocaro. Não quer nem ouvir falar de uma lista de deputados que estão no telefone do banqueiro, até porque sabe que muitos dos nomes seus estão lá também. Então não quer nem saber disso. O que quer é fazer farofa. O que quer é levantar espuma.
o que quer é tentar chegar de alguma forma desesperada a comprometer, de alguma forma, tentar, como já ouvi dizer aqui, a corrupção começou, senhor presidente, desse governo. É muita cara de pau. Por que não investigaram nos 4 anos que tiveram? Por que não investigaram o INSS? Por que não investigaram como que o Banco Master cresceu? Por que não investigaram, inclusive, como que o dono de uma pequena loja de chocolate consegue comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Porque não interessa, senhor presidente. E aí eu vejo os seus aliados nos estados. Os seus aliados nos estados, que entre eles está o governador do Paraná. O governador do Paraná, que hoje se coloca como sendo um possível candidato a presidente da República, que irá agora pedir a sua licença, a exoneração, renúncia, vai renunciar para poder concorrer, provavelmente em abril nós saberemos disso. É o governador que deixa, depois de 7 anos e 3 meses, o Estado numa das piores situações possíveis. Nós estamos com caixa. É verdade, nós estamos com caixa no governo do Estado, mas foi vendida a Companhia de Telecomunicações, foi vendida a Companhia de Eletricidade, foi vendida a Companhia de Gás, foram privatizadas as rodovias, a ferrovia que se falava que sairia, não saiu de jeito nenhum. Hoje, o Paraná tem o 3º pior salário do Brasil para os professores, senhor presidente. Pior salário está no Paraná, o 3º pior salário. O primeiro, e é para o aliado seu, aliado do governo Ratinho, está onde? Está em Minas Gerais. O segundo, e aí aqueles que gostam também de dizer olas a estes governos, o primeiro está no Rio de Janeiro, pior salário. O segundo está em Minas Gerais. E para aqueles que têm o preconceito, o salário melhor que nós temos hoje no Brasil, para professores, 40 horas, está no Mato Grosso do Sul. E o segundo melhor salário no Maranhão. E o terceiro no Pará. Então vejam, senhores, o Pará e o Maranhão, que são estados muitas vezes que são olhados, principalmente pelo Sul, como estados que não produzem nada, não têm absolutamente nada, senhor presidente, estão entre os melhores estados para pagar salário de professores e para pagar servidor público. Os tais dos melhores, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estão entre os piores. Isso nos chama atenção, senhor presidente, porque aí me lembra a história do cavalo inglês. É que o dono do cavalo inglês queria fazer com que ele aprendesse a viver sem comer. E aí foi deixando ficar com fome e todos os dias o cavalo ia definhando. Até que um dia ele morreu e o dono não sabia por que ele morreu de fome. Essa é a lógica dos governos da extrema-direita. Matam o Estado e depois não entendem por que a violência aumenta, não entendem por que a corrupção aumenta, não entendem por que os preços de telefonia, de luz, de água aumentam, não entendem porque não querem entender, porque sabem muito bem que o que faz com que isso aconteça, senhor presidente, é a política suicida que a extrema-direita leva o tempo todo. Agora inventou mais uma, deputado Pedro Kizai, nosso líder aqui, que agora quer fazer a CPI do Supremo Tribunal. Já que não dá para fazer a CPI do Banco Master, porque ali pega muita gente que não pode pegar, muita gente conhecida, muita gente com nomes e sobrenomes bastante conhecidos, já que a CPI do INSS virou a CPI do fim do mundo, porque não vai ter para onde ir, o relatório não vai poder apontar absolutamente nada, além do que já se sabia, já que não tem explicações para dizer por que a Polícia Federal não investigou tudo isso antes, agora vamos para o STF. Queremos CPI do STF. Se tem assinatura, se podem fazer, que façam. Agora, é muita cara de pau. É muita cara de pau, senhor presidente. Quem passou 4 anos fazendo tudo o que podia e o que não podia. Quem passou 4 anos dizendo que defendia a sua família de qualquer jeito. Quem passou 4 anos com 700 mil mortos na pandemia. Quem ironizou com tudo o que aconteceu no Brasil. Quem esteve envolvido em todos os escândalos possíveis de toda natureza, agora não dá para sentar ao lado da santinha e rezar como se fosse santo. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma tentativa desesperada da extrema-direita de conseguir uma narrativa para que aquilo que nós sabemos que vai acontecer em outubro não aconteça, que é
perder as eleições e, mais uma vez, ter que aguentar um país governado para os pobres, um país governado para aqueles que nunca tiveram vez e voz, um país governado para homens e mulheres que, de fato, precisam do Estado e um país governado sem que eles possam fazer aquilo que sempre souberam fazer. Narrativas, narrativas e narrativas. Mas de trabalho mesmo, absolutamente nada. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.